Boa noite para todos vocês. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quero convidá-los para vocês abrirem as Escrituras no texto de Eclesiastes. Para o pessoal mais novo, Eclesiastes fica um pouquinho depois de Salmos, Provérbios, e aí você chega em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 3. Eclesiastes, capítulo 3. O texto diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Repito, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Curvemos mais uma vez a nossa cabeça e falemos com o eterno Deus. Peçamos a Ele direção, peçamos ao Espírito para que ilumine a nossa mente, o nosso coração, para que compreendamos as verdades do texto sagrado. Deus, obrigado por esta noite. Obrigado porque temos o privilégio, a honra de nos curvar diante de Ti, tão somente diante de Ti. O nosso Deus, o Deus da nossa vida, o Deus que é a nossa fonte de misericórdia, graça e bondade. Louvado e engrandecido seja o Teu nome por este privilégio maravilhoso. Somos o Teu povo, somos Teus escolhidos por causa da graça especial, manifesta na cruz do Calvário e na ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nos curvamos diante de Ti, Espírito, e Te pedimos que Tu fales conosco através da Tua palavra. Texto tão oportuno para os dias que vivemos. Então coloca a Tua palavra, aplica a Tua palavra em nós, Espírito. Tu nos guias, Tu nos consolas, Tu mostras para nós as realidades espirituais na palavra. Então fala conosco e edifica-nos. Oramos agradecidos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Quero dizer para vocês que somos pessoas medrosas. Essa é a realidade. Muito provavelmente por causa da queda de nossos primeiros pais, então esse processo de medo hoje faz parte da nossa realidade. O medo, ele atrapalha a nossa vida e ele nos faz agir com o desejo de controlar tudo com forças sem necessidade, sem nenhuma necessidade. A verdade é que o medo nos deixa perturbados e muitas vezes raivosos até com Deus. É isso mesmo. Porque as coisas não acontecem do jeito que queremos e ficamos com raiva de Deus, achando que Ele não está certo em fazer algumas coisas na nossa história e também raivosos com as pessoas que nos cercam. Porque muitas vezes as questões, elas não acontecem do jeito que esperamos e essa realidade, ao invés de provocar mais dependência, gera então esse negócio medo. Esse negócio chamado medo, gera mais medo. Então, quando eu e vocês não entendemos os acontecimentos da nossa vida como um plano e direção do Criador na nossa vida, nós então passamos
por momentos de escuridão e depressão profunda na nossa alma. Gente, o medo gera escravidão. E ele barra a compreensão que na vida tudo tem um propósito, tudo tem um sentido. Embora às vezes achemos que não, mas tem. Porque tem alguém no controle, tem alguém dirigindo a nossa história. E aí você percebe aqui no texto do capítulo 3 de Eclesiastes que Salomão nos ensina algumas lições sobre o tempo de Deus para tudo. Se você ler em casa, você perceberá que Salomão traça vários paralelos sobre a dinâmica do tempo na nossa existência. Então tem tempo de paz, tempo de guerra, tem tempo de nascer, tem tempo de morrer. Tem tempo para absolutamente tudo. E Salomão, no texto, ele entende que Deus tem o controle absoluto de tudo nas suas mãos. Ora, gente, quem escreve esse livro, e eu recomendo que todo aniversário você leia o livro de Eclesiastes durante o dia inteiro. Você pegue esses 12 capítulos e reflita sobre o verdadeiro sentido da sua existência. E Salomão é um cara muito inteligente. Deus deu esse privilégio dentro da sua soberania, deu essa honra para Salomão ser um cara, uma pessoa absolutamente aguçada na inteligência, muito capaz. E Salomão tem essa compreensão de que tudo faz parte da providência eterna e imutável de Deus na história. Se você ler o versículo 14 desse capítulo 3, você perceberá isso. E aí Salomão ensina que todos, absolutamente todos, eu quero enfatizar isso, todos os tempos da nossa existência estão nas mãos dele. A história do mundo é um ciclo de eventos, todos eles, sem exceção, controlados pelo eterno Deus. Então, diante dessa realidade que Salomão traz para nós, o que podemos aprender? Quero deixar essa lição e depois algumas ponderações. Para todos os eventos da nossa vida, há um propósito no coração de Deus. Para todos os eventos da nossa vida, há um propósito no coração de Deus. Olha só, tudo tem a sua ocasião, ou tudo tem o seu tempo, como diz a versão atualizada, mas esse versículo de número 1 diz: tudo tem a sua ocasião própria e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vocês já pararam para avaliar que é mais fácil ficarmos preocupados com os assuntos urgentes da nossa vida do que começar a viver realmente essa perspectiva da vida segundo a direção de Deus? Vivemos, minha gente querida, em busca do tempo. Somos assim. E ainda mais no meio dessa cultura do século 21, que é tudo para ontem. Vivemos em função do cotidiano e nos esquecemos na nossa vida de que há um Deus soberano que controla o tempo e de que é Senhor absoluto desse tempo. Percebam o propósito de Salomão nesse texto, gente, nesse versículo de número 1. Ele quer mostrar para nós que Deus, ele está acima do tempo. O tempo é apenas um servo de Deus. Então, Deus é atemporal. Se formos filosofar um pouco sobre a dinâmica das ações da Trindade, nem existe tempo. Porque o tempo é nada para Deus.
E é a gente que fica com essa preocupação do dia a dia quanto ao tempo. E nos esquecemos que o profeta Isaías, no capítulo de número 64 do seu livro, no versículo 4, diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Ponto final. Deus trabalha além do tempo, gente. Nós é que nos tornamos, por causa do medo, escravos do tempo da vida, dessa cronologia. Pensamos na realidade do Deus que tem o controle absoluto de cada detalhe da nossa existência. Salomão dá a dica para nós aqui. Tudo tem a sua ocasião própria, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Salomão está dizendo para mim e para vocês, Deus tem preparado todos os atos da nossa história em suas mãos. Cada etapa da nossa história, cada detalhe da nossa história, cada momento da nossa história, Deus está traçando na eternidade, além do tempo que imaginamos. Salomão entende com a sabedoria recebida da parte de Deus que Deus fez o tempo para o homem, e não o homem para o tempo. E Salomão quer nos ensinar nesta noite que o tempo é o nosso escravo, não nós dele. Salomão nos convida para vivermos a visão do espiritual e não do terreno que nos deixa com medo, nos deixa como escravos do negócio chamado tempo. Deus tem o controle de tudo, gente. E olhem, nós estamos acostumados a ouvir isso. Mas também estamos acostumados a depender do tempo. A depender das circunstâncias da nossa vida. Nos esquecemos do que Davi diz no Salmo 139. Todos os meus dias estão contados quando nenhum deles ainda havia. Tudo está debaixo da autoridade divina, do soberano Deus. Então por que que nós somos tão desconfiados no processo da nossa história? Por que somos tão escravos do tempo, gente? Se tudo tem o seu tempo, está aqui o texto. Se cremos que isso é palavra de Deus, então é palavra de Deus. Se é palavra de Deus, é verdade. E acontece mesmo. Daí vem a pergunta, se tudo está debaixo da autoridade do soberano Deus, por que somos tão desconfiados? E tão descrentes na ação e providência do eterno Deus? Por que somos tão ansiosos? Por que somos tão ansiosos? Quero tentar responder nesse momento, pensando um pouco com vocês. Somos ansiosos porque não sabemos esperar em Deus para todos os eventos da vida. A Bíblia, ela é repleta de textos que nos ensinam a esperar no Senhor sempre. Espera, pois, pelo Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim. Por quê? Porque Deus é o rei sobre todo o cosmo. Ou cosmos, como você quiser. A palavra cosmos ou cosmos, numa linguagem próxima do original, significa ordem. Deus é o Senhor de toda a ordem, minha gente. Ele tem o controle absoluto de todas as coisas.
Satanás pode até dizer que tem influência sobre as nações, mas Satanás não faz nada além daquilo que está dentro do propósito divino. Tem gente que fica morrendo de medo das ações de Satanás. Nós não brincamos com ele, mas nós sabemos que ele é escravo de Deus e ele faz exatamente aquilo que o Senhor da ordem manda. O Senhor do cosmos manda. Então por que vivemos tão ansiosos, minha gente? Por quê? É Deus que criou esse cosmo, essa ordem. Apresentou os confins da terra. Estruturou todos os limites dessa criação. Ele criou os céus e a terra. Ele criou toda a humanidade. Não há nada que esteja fora do propósito divino. Toda a criação se rende. Todos os seres estão sujeitos diante desse Deus majestoso, glorioso, soberano e altíssimo. Então, por que você e eu ficamos tão ansiosos? A nossa fé necessita ser aguçada pela história de José de Deus. Um jovem que aprendeu, gente, a descansar no tempo e no propósito divino, não nesse tempo terreno. O rapaz é jogado em vários buracos da sua história, mas ele não perde o foco, ele não deixa de entender que Deus está traçando o mosaico da sua existência. E quando ele, entre aspas, está com poder nas suas mãos, quando ele é o segundo homem da terra do Egito, quando ele tem um anel que lhe dá credencial para ele mandar reinar na ausência de Faraó, e ele está diante de uma situação que ele pode punir os seus irmãos após a morte do seu pai, ele diz: Deus é o Deus de propósito, o Deus de papai, o nosso pai Jacó, que me trouxe para o Egito, para que houvesse provisão, para que o tempo divino dele fosse cumprido na nossa história. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que todos nós fôssemos preservados diante desse Deus que é majestoso e dono de toda a história. Por que somos tão ansiosos? Porque nós somos consumidos pela nossa ansiedade. Um grande problema nosso é que nós acompanhamos o pensamento da nossa sociedade que quer urgentemente que todos sejamos autossuficientes e que nos bastemos por nós mesmos. Isso é evidente, gente, que gera maior ansiedade. Sem sombra de dúvidas, porque temos que consumir, temos que ter, temos que buscar, temos que conquistar. E a sociedade quer que resolvamos os problemas da maneira mais rápida possível. Somos pressionados a suprir as necessidades materiais da vida, impressionar todos com um estilo perfeito de vida. E como isso limita o coração da gente, aprisiona o coração da gente, e é evidente que os resultados, as consequências, são de ansiedade profunda na vida. E aí tem um monte de gente que está indo dormir com medicação. Precisa de remédio para não ficar ansioso, para não ficar dependente desse assédio terrível da sociedade. Com essa proposta de conquistar, de ser o melhor, de alcançar as coisas de maneira muito rápidas. E aí perdemos a noção de expressarmos essas necessidades diante de Deus, como Paulo fazia, e a sua tranquilidade era tamanha
que ele dizia: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele pôde dizer para a igreja dos Filipos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes vocês coloquem tudo diante de Deus através de súplicas, através de ações de graças, através da oração. Gente, a ansiedade nos tira o chão e nos faz viver dependentes do agora, do momento, das soluções imediatas dessa vida terrena. Ansiedade é a preocupação demasiada com as necessidades primárias e secundárias, as necessidades básicas e as supérfluas, as necessidades reais e as imaginárias. Ficamos desesperados, ficamos loucos nessa vida. A ansiedade é um negócio tão complicado na nossa vida que ela pode nos levar, sem sombra de dúvidas, a uma úlcera, a uma colite, a uma asma, doenças do coração e outros distúrbios orgânicos no nosso corpo. A ansiedade mata a gente. E a ansiedade tira a paz do nosso ser. A ansiedade nos faz esquecer que até o tempo da nossa vida está sob a direção do nosso Criador. Ei, você já parou para refletir? O dia da sua morte está registrado na ata celestial. E o dia que o anjo Gabriel pegar a sua ficha, opa, Wellington, seu dia chegou, amiguinho. Está aqui, o anjo Gabriel pega o carimbo com a Trindade. Tá bom, Senhor, beleza. Wellington, acabaram seus dias, amiguinho. O seu tempo na terra chegou. Por que você fica ansioso, amigo? Amiga? Por que tanto desespero? Por que tanta correria? Eu acho que eu sou meio fora da curva, gente. Eu acho. Um dia um ladrão me abordou e ele falou: você tem dinheiro? Eu falei: cara, eu só ando com cartão, eu tenho R$25, você quer? Passa aí. E esse relógio? Cara, esse relógio eu peguei emprestado, não é meu. Se você puder deixar comigo, eu agradeço. Aí ele passa o relógio. E essa jaqueta? Essa jaqueta aqui eu acabei de comprar. Se você puder deixar também, eu agradeço. E aí, brincando, era um outro pastor comigo, que estava sendo abordado também. Eu brinquei com ele. Eu falei: cara, acho que esse cara está tão desesperado que nem tem bala na arma dele. Aí ele falou: não tem bala? Ele deu um tiro no meu pé. No meu pé não, do lado do meu pé. Eu falei: cara, tem bala então, né? Beleza, valeu. Aí o cara achou que eu era chapado, gente. Que eu devia estar com alguma coisa. E aí ele falou: você não está com medo? Eu falei: não, cara. Quem está com medo, desesperado, é você. Você que é infeliz, você que precisa assaltar. Eu não preciso assaltar, cara. Eu trabalho durante o mês e eu recebo aquilo que é suficiente. Agora você que está perdido, cara. Você pode ser preso, você pode ser morto. E tem mais, eu nem tenho medo da morte. Se você quiser me matar, você fica à vontade, porque eu vou para o céu. Você eu não sei se vai, mas eu vou. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a ansiedade, ela consome tanto a gente, que a gente só fica preocupado com o aqui e agora. A gente não confia na soberania de Deus. Nesse dia, sem brincadeira, eu não tive nem um pouco de medo. Porque eu sabia, se ele me desse um tiro e me matasse naquela hora, eu não estaria perdido. Eu estaria na eternidade. Então, você quer os R$25, leva. Você quer o relógio emprestado, leva. Você quer a minha jaqueta, leva. Vá em paz. Reflete sua vida se você está correto fazendo isso. Porque eu, amigo, estou dependendo
do caráter de Deus. Você quer vencer a ansiedade, você quer o remédio santo para a ansiedade, é a oração. Coloca diante de Deus e crê nessa realidade aqui. Tudo tem o seu tempo determinado, a sua ocasião, trabalhada por Deus, dirigida por Deus. Como Karl Barth disse uma vez, que entrelaçar as mãos em oração é o começo de uma revolução contra a desordem do mundo. Ora, abre o coração diante de Deus, lança diante dele toda a sua ansiedade, porque a Bíblia diz que Ele tem cuidado de você, o seu tempo está nas mãos dele, o projeto para a sua vida, a direção, o amanhã, tudo isto está nas mãos do soberano Deus. Por isso que Jesus disse no Evangelho de Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou o que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, minha gente, pelo que haveis também de vestir, minha gente. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo de vocês mais do que o que vocês vestem? Não andar ansioso é colocar os desejos e ansiedades diante do eterno Deus que nos conhece. Precisamos então rasgar a nossa alma perante o dono da nossa vida e dizer o que se passa lá dentro. Precisamos abrir as janelas da nossa alma diante daquele que sonda o nosso ser e sabe exatamente daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos na nossa existência. A palavra de Salomão é: para tudo tem propósito. Tem propósito nas crises do seu casamento, no bem-estar dos seus filhos, nas chateações da vida, nos obstáculos que aparecem na sua história. Tem propósito. Deus nos dará o que necessitamos segundo a sua vontade, tudo para a sua glória. Exatamente para a sua glória. Então, quanto às dificuldades, os males, as provas da nossa existência, deixemos tudo com Deus. Porque o Senhor levará a bom termo. Ele tem propósito determinado para absolutamente tudo. Tudo que acontece nessa terra. Por isso não somos escravos do tempo. Somos escravos do dono da nossa vida, que dirige a nossa vida. E em último lugar, por que somos tão ansiosos? Porque não temos uma espiritualidade que ultrapassa a vida física e intelectual. Espiritualidade viva é mais que viver física, intelectual ou emocional. Envolve todo o processo de depender exclusivamente do caráter e da vontade de Deus na nossa história. Essa espiritualidade que tem faltado em nossa vida para entendermos o centro da nossa humanidade diante do divino, diante do Criador celestial, do Senhor do cosmo, que tem o propósito e direção para a nossa existência. Essa espiritualidade tem a ver com o coração da nossa existência, gente. É um coração que entende os sentimentos com a direção de Deus, com a perspectiva do tempo divino. Não esse tempo cronológico, mecânico, terreno, mas o tempo divino, acontecendo as coisas da nossa história segundo a direção dele. Precisamos de um coração que anda em função desse tempo divino. Nós precisamos dessa espiritualidade que ultrapassa essa visão humana, que nos faz sair dessa dependência do tempo agora e partir para o tempo eterno. Esse tempo que nos faz enxergar as Escrituras de maneira diferente. Como diz o versículo de número 14, que já citei aqui:
Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que já foi, o que é, já foi. E o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que já se passou. E aí ele diz no versículo de número 17, pois há tempo para todo propósito e para toda obra nessa terra. Ô gente, o tempo humano nos torna surreais. Então precisamos voltar para a nossa humanidade e ver que corre sangue em nós, o sangue divino, o sangue da graça. E aí, quanto mais frenéticos e agitados pelo tempo agora, mais eu e vocês nos distanciamos da realidade da espiritualidade do coração. Quanto mais tecnológicos, ou seja, dependentes do relógio agora, menos espirituais seremos, menos dependentes da graça e do cuidado do eterno Deus. Para de ficar desesperado. Para com essa agitação, achando que você resolve tudo sozinho, com a força do seu braço. Não. Se coloque diante daquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que, como diz o profeta Isaías, controla tudo e, diante dele, os príncipes são como uma gota que cai num balde. O soberano, o majestoso, o glorioso, o dono da nossa existência. Que a graça dele caia sobre nós e que ele nos ajude a entender que ele tem tudo, absolutamente tudo, determinado na nossa vida. E isso para a sua honra, para a sua glória em nosso coração.